Clarence, apesar de ser um desenho que muitas vezes ele pode ser um pouco exagerado em episódios que envolvem comida, muitas vezes ele também consegue passar uma mensagem da cultura pop em geral. E detalhe, também usando a comida como seu elemento principal, que no decorrer dos episódios eu acabei notando isso com uma certa frequência. Então hoje eu quero falar de um episódio em específico que praticamente aborda uma seita. E esse episódio ele acabou me surpreendendo um pouco porque ele lembra muito a vibe de um apocalipse zumbi, o que foi bem semelhante ao episódio do Sorriso do Incrível Mundo de Gumball. E o episódio que eu vou comentar e analisar aqui hoje, ele se chama Frangos da Cavalaria, que esse nome praticamente não diz muita coisa, mas no decorrer dele vai ficando um pouco mais sombrio, ao ponto que parece que não só tá rolando um apocalipse, como a culpa disso parece ser de uma seita maligna. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos de desenho, e também hype esse vídeo se você gosta de Clarencio, beleza? E esse episódio ele começa num refeitório que parecia até ser um dia normal. E um ponto que ele levanta é que esse episódio ele começa na segunda-feira. E vocês vão perceber que conforme o dia vai passando, vai piorando aquela situação, mas enfim, daqui a pouco eu chego lá. Porque começando da segunda-feira, o Clarence estava comendo um frango e queria que o Jeff experimentasse. Ele trouxe um molho ali para ele comer e queria que o Jeff provasse também. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui na comida do Jeff porque ele come salada. Podem criticar o Jeff por qualquer coisa, mas pelo menos a comida dele é saudável. Mas enfim, depois disso, Clarence resolve experimentar o novo molho de frango, só que ele não gostou. Mas na sequência, o Sumo se juntou na mesa e queria saber sobre o que eles estavam conversando. E o Clarence explica que ele provou aquele molho, mas ele é muito ruim. Mas o Sumo resolveu experimentar por conta própria, e quando ele provou aquele molho, ele achou incrível. Até jogou na salada do Jeff para ele experimentar. O Clarence só tinha oferecido, mas como o Sumo jogou na comida dele, ele não tinha outra escolha a não ser experimentar. E a reação dele foi completamente diferente do que ele esperava. Toque de sabor um pouco adocicado. É noz moscada? Tirou 10 no meu conceito. Que depois disso o Sumo já estava comendo molho puro que ele nem estava encostando na comida dele. Só o Clarence que naquela mesa ele acabou não gostando. Mas acabou o intervalo do lanche, eles vão para a sala de aula e estava tendo uma apresentação da turma. Que a Chelsea ela estava fazendo uma apresentação e não estava nem um pouco empolgada com aquilo. Seguido da fria terra dura. Ah, como é a humanidade. Só que no meio da aula, o Clarence acabou sendo um pouco sem noção, porque ele aproveitou aquela ocasião para tentar fazer o Belson provar o frango frito que ele gosta. E a professora até chamou a atenção do Clarence perguntando se ele tinha o suficiente para dividir com a turma inteira. E ela tinha falado isso brincando, mas o Clarence levou super a sério. Tanto que ele realmente saiu distribuindo em cada cadeira. Sim, calma aí, deixa eu ver. Toma um pra você, e um pra você, e outro pra você, e outro pra você. Eu realmente achei um pouco sem noção essa atitude do Clarence. Não só porque ele estava comendo em sala de aula, mas ele estava jogando frango frito na mesa do pessoal, o que consequentemente ele acabou acertando ali alguns livros. Então por favor, não siga esse exemplo, porque manchar livro é muito feio, mas enfim. O lance é que chegou o momento do Clarence apresentar o trabalho dele, e o que me surpreendeu é que ele é um garoto bem tranquilo em falar em público. Ele não estava parecendo nem um pouco nervoso ou com medo de apresentar. E ele leva o caderno dele lá pra frente para fazer a apresentação dele, só que no momento que o Clarence ia apresentar, o rádio da escola acabou tocando, chamando todos os professores que era uma reunião de emergência. Atenção, reunião de emergência de professores, todos na quadra imediatamente. Ai, tomara que seja importante. Então, pelo fato dos professores terem sido chamados de última hora, isso acabou atrapalhando a apresentação do Clarence, então ele ia ficar pro dia seguinte. E enquanto a professora estava fora, ela manda o Jeff passar um vídeo ali enquanto ela vai nessa reunião. E o Clarence, que ele não é nada malandro, ele finge que estava apertado para ir no banheiro só porque ele queria espionar o que seria essa reunião de emergência. E é aqui que as coisas começam a ficar bem estranhas, porque quando ele chega na quadra da escola, que é onde seria a reunião, eles passam o comercial dos frangos da cavalaria que estava dando um patrocínio especial para a escola. Eles estavam doando alimentos para desenvolver melhor as crianças, ao mesmo tempo que os produtos deles são distribuídos na escola por puro marketing. O problema, pelo menos para mim, é que parece que esse efeito ele faz totalmente o contrário. Mas relaxa aí que daqui a pouco eu chego nessa parte. Um dos representantes acaba falando que estava feliz em anunciar que os frangos da cavalaria iriam oferecer alimentos para a escola. E claro, por um instante o Clarence ficou feliz porque ele gosta muito de frango, como vocês puderam ver. Mas após isso
passa o primeiro dia e vai pra terça-feira. E o Sumo logo cedo já tava comendo aquele molho que é bem estranho, porque eu acho que ele acabou ficando um pouco viciado naquilo, que não é nada bom. Até o Jeff no começo, ele tava com mau pressentimento quanto a isso, mas ele não queria entrar muito nesse assunto, até porque ele não quer se aprofundar se tem algo de errado mesmo ou não. Só que em contrapartida a isso, tava sendo esperado cartazes na escola, e nele tava falando que os alunos que comem frango com aquele molho só tiram a nota A. A propaganda ela fica não só reforçando que é muito boa em gosto, mas também que deixa a pessoa mais inteligente, e que faz bem à saúde, quanto na verdade com certeza não é bem assim. Até porque molho é gorduroso, então comer isso todo dia não é nada benéfico. Mas enfim, depois disso passou mais um dia e já era quarta-feira, e chegou o dia da inauguração desse molho na escola. Tava tendo distribuição na cantina para praticamente pegar o tanto de molho que quisesse. E realmente deu para perceber que isso se espalhou pela escola e virou uma febre. As crianças estavam fazendo fila para comer e provar aquele molho, e não foi só elas, tá? Até os professores acabaram entrando nessa de ficar comendo molho. E isso acabou influenciando tanto a escola que até na aula de matemática, que era para ser uma aula normal envolvendo cálculo, acabou também sendo influenciada por conta do frango. Até as aulas de matemática também tinha a ver com molho. Quantos pacotes do mix de molhos Fiesta do Sudoeste dos Cavaleiros vamos colocar? Quem sabe? E o Sumo, que já estava totalmente dominado pelo molho, ele até conseguiu responder a pergunta corretamente, para vocês terem ideia. E a parte mais engraçada é que o representante do molho, ele estava na sala, e toda vez que alguém respondia uma pergunta corretamente, ele parabenizava a pessoa com frango frito e molho. O que eu achei isso bem bizarro, e até entra em conflito, né, com o lance de não poder comer em sala de aula. O Jeff também, aos poucos, ele acabou sendo pego por aquele molho e ficando viciado também, porque ele não só estava concentrado estudando aquilo, como ele também tinha muitos cupons para comprar mais depois com desconto. Ele até tinha derramado molho nos cupons, e a tentativa dele de limpar aquilo foi lamber, o que eu achei isso muito exagerado. E isso ficou ainda mais bizarro quando o Sumo recebe um agrado ali pelo molho, parecendo até um cachorrinho. Mas após essa aula foi quando chegamos na quinta-feira. E aqui foi quando as coisas ficaram mais estranhas ainda, porque tava todos os alunos com o uniforme dos frangos da cavalaria. Só que o detalhe é que todos pareciam hipnotizados, porque ninguém tava agindo normalmente. O Clarence até tentou conversar com o Jeff porque ele percebeu que tinha algo de estranho. E o Jeff respondeu de uma forma que nem parecia ser mais ele. A forma como ele fala parecia que ele tava idolatrando uma seita, entende? Que bobagem, Clarencio. Parece até que você não confia na equipe dos frangos da cavalaria. Mas passando dessa parte foi quando chegamos na sexta-feira e aqui que tudo piora. Todos estavam comendo aquele molho com frango como se não tivesse mais nada ao redor deles. O único que ainda estava normal era o Clarencio, justamente por ele não gostar daquele molho. Mas quando ele foi atrás do Jeff, né, pra saber onde ele estava para comerem juntos, ele estava ali servindo todo mundo. E o impressionante é que mesmo o Clarencio conversando com ele diretamente, parecia que ele nem estava ouvindo. Ele estava com o olhar vazio como se tivesse hipnotizado. E as pessoas também à sua volta não ligavam para mais nada ao seu redor. E foi quando o Clarencio tentou conversar com alguma pessoa para ver se alguém respondia a ele, né, porque parecia que ninguém falava mais ali. E ele inclusive chegou a ver uma cena bizarra na sala dos professores, que depois dessa parte ele começou a analisar a situação para tentar entender o que está acontecendo. E é quando ele começa a lembrar de tudo que rolou até agora, e do começo de como as pessoas começaram a ficar estranhas. E foi aí que ele concluiu que o culpado na verdade é aquele molho. É o molho! Depois que ele descobre o motivo das pessoas estarem assim, ele foi tentar parar aquela situação. E embaixo da escola tava pior a situação, porque tava praticamente rolando um ritual, onde o Sumo tava basicamente sendo coroado para entrar na seita. Mas por sorte é quando o Clarencio chega naquele lugar bem antes disso acontecer, e tenta impedir o Sumo de entrar naquela seita bizarra. E nessa hora acontece uma coisa bem esquisita, porque o representante da seita acaba virando meio que um híbrido entre humano e galinha. Aqui viajaram um pouco, mas eu confesso que eu achei bem engraçado. Mas pelo menos depois que o Sumo bateu a cabeça, ele acabou saindo da hipnose. E ele recobrou a consciência, né? E ele queria sair dali com o Clarencio. Só que nesse instante chegam algumas pessoas para salvar eles daquela situação. E eles acabam dando um jeito naquele vício em molho. Só que nesse instante a gente acaba tomando banho de água fria, porque tudo isso que aconteceu foi basicamente a apresentação do Clarencio. Era tudo uma história que ele estava contando, sabe? E apesar que ele viajou muito naquela ideia, a turma adorou aquela história. E uma coisa que vale ressaltar
ressaltar é que mesmo sendo a imaginação fértil do Clarencio, dá pra tirar boas mensagens desse episódio. E uma crítica que eu consigo tirar daqui é que fast food nos Estados Unidos é muito popular. Lá é comum as pessoas comerem coisa gordurosa e ficarem acima do peso. A ideia também que eu vejo aqui é que as pessoas exageram muito nesse quesito, e geralmente não tem uma alimentação saudável, até porque em momento algum no episódio eles mostram que comer molho é benéfico, por mais que as empresas falem que é bom. E a parte também que parece uma seita é para representar as coisas ruins que isso pode oferecer, tanto que o Clarencio, por não comer aquele molho, ele foi a única pessoa que ficou normal, enquanto todos que estavam comendo aquilo entraram na onda e ficaram hipnotizados. Apesar que tudo foi uma apresentação do Clarencio, no fim das contas, a mensagem passada através dessa apresentação fez muito sentido. E claro, podem ter viajado um pouco no fato do representante ter virado uma galinha mutante gigante, só que isso foi mais para ser um alívio cômico e eu acho perfeitamente normal. Mas a crítica ainda assim foi bem válida. Mas o que você achou desse episódio? Deixa aí nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.